Olá, me chamo Ana Flávia Matos, curso licenciatura em Química na Universidade do Estado do Amapá. Estou fazendo essa disciplina de Geoquímica na turma LQ 20.1. Vou apresentar um pouco sobre minerais na indústria, mais especificamente sobre os minerais metálicos. Quem ministra essa disciplina de Geoquímica é o professor Daimil Brito. Bom, um pouco dos tópicos que eu vou falar é introdução, ou seja, o que é um mineral, trazer esses conceitos, principais metais, as propriedades dos metais, os principais minérios do Brasil, aplicações industriais dos minerais metálicos, extração e mineração de minerais metálicos, impactos ambientais da mineração de minerais metálicos, considerações finais e referências. Bom, o que é um mineral? Mineral é um sólido que ocorre naturalmente formado por meio de processos geológicos. Uma espécie mineral é uma substância mineral com composição química e propriedades físicas bem definidas, que recebe o nome mineralógico único. Dessa forma, uma espécie mineral pode ser definida com base em suas composições químicas e suas propriedades cristalográficas, de acordo com Oliveira, aí, 2012. As rochas e os minerais industriais são matérias-primas essenciais em diversos setores produtivos da indústria, sendo utilizados na metalúrgica, em construção civil, cerâmica, química, fertilizante, entre outros. Os minerais são divididos em metálicos, né, classificados como metálicos, e não metálicos. Os metálicos, como o próprio nome sugere, não são compostos por elementos químicos metálicos, né, aqueles da tabela periódica. Costumam ser bons condutores de eletricidade, e um exemplo deles é o alumínio, ferro e o cobre. Os não metálicos são aqueles que não são compostos por elementos químicos metálicos, ou seja, são os não metálicos, tais como o diamante, que é formado por carbono, calcário, areia. Os principais metais são ferro, alumínio, manganês, magnésio, cobre, mercúrio, chumbo, estânio, ouro, prata e urânio. Nós vamos ver também um pouco mais sobre as propriedades desses metais, né? A maioria desses minerais metálicos é de consistência sólida em temperatura ambiente. Uma exceção é o mercúrio, né, que é muito utilizado em termômetros, que é um mineral metálico encontrado em estado líquido em temperatura ambiente. Então, o mercúrio ele vai se diferenciar desses metais, porque a maioria deles vai ser encontrado em estado sólido e o mercúrio não, porque ele é uma exceção dos metais, por ser encontrado em estado líquido em temperatura ambiente. Eles vão possuir densidade elevada, né? Esses minerais eles vão apresentar capacidade de conduzir calor e eletricidade, como eu falei anteriormente, alguns mais, outros menos. A maioria desses metais eles são encontrados em estruturas geológicas da era pré-cambriana, né? Ou seja, o período de formação do planeta Terra, ou seja, há muitos, muitos anos atrás. São encontrados principalmente no subsolo e em formações rochosas antigas. São muito utilizados na indústria, siderúrgicas e metalúrgicas, que têm os minerais metálicos como principais matérias-primas. Vou dar um exemplo depois um pouco melhor sobre isso. E agora os principais minérios do Brasil, né? Nós sabemos que o Brasil ele tem alto nível de minérios, tanto metais como não metais. De acordo com os dados mais recentes do Anuário Mineral Brasileiro de 2022, que é elaborado anualmente, considerado os dados dos relatórios anuais com lavra do ano base anterior, cerca de 89% do valor total de produção mineral brasileira foi atribuído às substâncias metálicas. Existem 37 substâncias metálicas com títulos ativos de pesquisa e lavra registrados. Dessas 11, são responsáveis 99,7% do valor da produção dentro da classe de minerais metálicos: alumínio, cobre, cromo, estânio, ferro, manganês, nióbio, níquel, ouro, vanádio e zinco. A comercialização dessas 11 substâncias totalizou, olha tanto, 312,9 bilhões de reais no ano base de 2021, notando-se a predominância do minério de ferro, cuja produção é centralizada nos estados do Pará e de Minas Gerais, que é onde mais se encontra esse mineral. E aí está um gráficozinho demonstrando isso daí, né, a participação das principais substâncias metálicas no valor da produção mineral comercializada. E o ferro vem se destacando e depois o ouro, né? A aplicação industrial dos minerais metálicos, né? A gente tem o ferro e o aço, que é utilizado na produção do aço para construção, veículos, maquinarias, utensílios domésticos, o cobre para fios elétricos, componentes eletrônicos, tubulações e equipamentos de telecomunicações. O alumínio ele é utilizado também para aviação, automóveis, embalagens, construção civil e utensílios domésticos. Então aí a gente tem os minerais metálicos bem presentes nesse setor industrial e aí fazendo parte de forma muito ativa na economia brasileira. A gente tem aí tipos de processamento, né, de extração desse mineral, né? E aí a gente tem
4 tipos de extração de minerais metálicos, né, que eu trouxe, que o primeiro é a céu aberto, que remove camadas superficiais para expor o depósito mineral, que geralmente é aí por garimpos, por algumas empresas responsáveis mesmo por isso, né? Garimpo a gente sabe que é ilegal, mas eles costumam trabalhar, a gente vai falar um pouco mais sobre eles depois. Subterrânea, que acessa depósitos profundos através de túneis e galerias. Aluvião, que extrai minérios de leitos de rios e cursos d'água. Ou seja, isso tudo, todos esses tipos, né, eles vão trazer malefícios para a natureza. E o quarto, que é o placer, ou não sei como se pronuncia, extrai minerais de areias e cascalhos em leitos de rio. E aí a gente tem o ouro, né, que eu quis trazer aqui, o exemplo da mineração do ouro, que é um dos elementos, um dos metais mais, assim, como eu posso dizer, aqui no Brasil muito valorizado, né, não só no Brasil, mas o comércio do ouro é muito presente, né, e por isso não existe só as empresas, as indústrias, que são as mineradoras, que são responsáveis por extrair esse mineral, mas também a gente tem os garimpos, né. Então, o ouro ele é extraído de depósitos naturais que podem ser encontrados em rochas subterrâneas ou em leitos de rios. Métodos modernos incluem perfuração para a colocação de explosivos, em seguida de detonação para fragmentar o minério, para poder eles procurarem. Após a extração, o minério é processado para separar o ouro de outros minerais indesejados, utilizando técnicas de britagem, moagem e processos químicos de lixiviação. Ou seja, pode ser usado o mercúrio, que é muito utilizado aí em garimpos, para que esse ouro ele seja ali separado, né? Então, existe isso daí, e o mercúrio nós sabemos que é um metal pesado que causa muitos problemas, tanto para a natureza como para a saúde dos seres vivos, né, para a flora, para a fauna e etc. O ouro ele é extraído e então é refinado para produzir lingotes ou outros produtos para venda no mercado. A extração, né, do ouro ou de outros materiais, de outros metais, né, ela, como eu falei, é dada tanto por mineradoras como por esse processo que é o garimpo, que são operações informais de mineração conduzidas por indivíduos de pequenos grupos sem equipamentos avançados. Envolve escavação manual em leitos de rio ou áreas terrestres para encontrar ouro. Garimpeiros usam peneiras e bateias para separar o ouro dos sedimentos. Devido à falta de regulamentação, garimpos podem causar graves impactos ambientais, como desmatamento, erosão e poluição d'água. Os principais impactos ambientais da mineração são o aumento da turbidez e variação da qualidade da água, a alteração do seu pH, né, a água pode ficar mais ácida ou mais básica, talvez, contaminação do solo e da água com metais pesados, como eu falei, do mercúrio, redução do oxigênio dissolvido nos ecossistemas aquáticos, assoreamento de rios, poluição de ar, extinção da flora e fauna. E aí vem a questão da sustentabilidade, né? Ou seja, a busca por práticas responsáveis, incluindo reciclagem, uso eficiente de água e redução de emissões de gases poluentes. A gente tem também como reduzir esse impacto ambiental, né? Que é a adoção de medidas como recuperação de áreas mineradas, controle de resíduos para minimizar os danos ao meio ambiente, tudo isso é possível, mas é pouco praticado. Em síntese, o estudo de minerais metálicos e geoquímica é vital para a exploração responsável de recursos naturais, fornecendo materiais essenciais para a sociedade. Também é fundamental para abordar desafios ambientais e promover práticas de mineração sustentáveis, contribuindo para o avanço tecnológico e desenvolvimento sustentável. Ou seja, né, muito importante fazer esse trabalho. Essas foram as minhas referências e obrigada por assistir até aqui.